Oi, meninos! Oi, meninas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Nós vamos começar então mais uma semana de videoaula, tá? Do mesmo jeito que nós começamos antes, com o nosso ditado, e depois eu vou para a aula propriamente dita. Hoje eu continuo compartilhando com vocês informações a respeito de correspondências que vocês vão ter contato com elas no decorrer da profissão de vocês, do exercício da profissão de vocês. Vou colocar o slide aqui. Só um minutinho, isso. Bom, vamos lá então. Nós vamos ver o ditado, eu vou começar do mesmo jeito, tá? Anotem no caderno de vocês, depois a gente vai ver qual o significado das palavras, tá? Então vamos lá, a primeira palavra de hoje é deferente. Deferente. Não é diferente, gente, é deferente. Esputo. Esputo. Eutanásia. Eutanásia. Asséptica. Asséptica. Filaxia. Filaxia. Profilaxia. Profilaxia. Flebite. Flebite. Orifício. Orifício. Garrote. Garrote. Halitose. Halitose. E por fim a última, isquemia. Isquemia. Então vamos lá. Deferente, esputo, eutanásia, asséptica, filaxia, profilaxia, flebite, orifício, garrote, halitose e isquemia. São as nossas palavrinhas de hoje. Vamos aos significados delas. Deferente, como eu disse para vocês, não era diferente. Deferente refere-se a uma parte anatômica do corpo humano, especialmente do gênero masculino, então, do homem, que é o canal que dá saída ao líquido seminal. Seminal vem de sêmen, tá? Então, deferente, o canal deferente é um canal, uma válvulazinha de onde sai o líquido do sêmen. Esputo. Esputo é o mesmo que cuspe. Então, esputar é o mesmo que cuspir. Algumas pessoas podem ter escrito com X, né? Eutanásia. Gente, corrigindo uma coisinha, ficou faltando um acento aqui, viu? Eutanásia tem acento. No meu slide ficou sem acento. Eutanásia é, na área da medicina, o ato de proporcionar a morte sem sofrimento a um doente. E no jurídico, é o direito de matar ou morrer pelo sofrimento que o doente tem. Então, eutanásia, repetindo que tem um acento no eutanásia, tá? Porque senão fica eutanasia, tá bom? Tem um errinho aqui que eu preciso corrigir. Asséptica. Asséptica quer dizer preservada, que está imune a germes, tá? Então, ela é asséptica. Então, é uma palavra que diz que aquilo que é asséptico é aquilo que está imune aos germes. Filaxia. Então, filaxia é o quê? É a proteção, a defesa que o organismo tem contra a infecção, ou a proteção e a defesa que algum medicamento proporciona contra a infecção. Então, filaxia, proteção ou defesa contra a infecção. Isso pode ser por um medicamento ou pela produção de anticorpos do organismo. Profilaxia, então, é aquilo que é a favor da defesa contra a infecção. Então, tudo que é feito para melhorar a filaxia, tá, é profilaxia. Lembrando que o prefixo pró quer dizer sempre a favor. Pró, a favor. Contra, que não é a favor. Então, profilaxia é aquilo que é feito em prol, né, da melhoria das defesas do organismo.
Então, por exemplo, o que você faz com medidas de higiene, com atividades físicas, cuidando da alimentação, a vacinação, são todos procedimentos profiláxicos que vão melhorar a nossa produção de anticorpos ou a defesa do nosso organismo contra infecções. Flebite. Flebite é inflamação de alguma veia. Toda vez que nós tivermos o sufixo "ite", tá? Quer dizer que a inflamação é alguma coisa inflamada, tá? Flebite, no caso, é a inflamação de uma veia. Orifício, também anatomicamente, né, é uma pequena abertura em qualquer cavidade do corpo humano. Então, o corpo humano tem vários orifícios. Tá? Então, qualquer abertura ou cavidade no corpo humano são os orifícios que o corpo humano possui. Por que eu coloquei aqui que é relacionada à anatomia, gente? Porque orifício, na verdade, pode ser qualquer furo, qualquer buraco, em qualquer coisa. Mas na anatomia, orifício é um buraco no corpo. Tá? Mas um orifício na parede, um orifício no caderno é um furo. Um orifício num livro que foi comido por traças é um furinho feito pela traça onde ela comeu. Tá? Então, por isso que eu coloquei na anatomia, são cavidades no corpo humano. Garrote. Gente, vocês vão usar muito na profissão de vocês o garrote. Tá? É uma fita ou um tubo de látex. É uma gominha, sabe aquela gominha marrom, grossinha, que a gente pega... A gente não, né? Vocês ligados à área da saúde. Pegam e amarram na hora de medir a pressão. Aquilo é um garrote. Então, é uma fita, um tubo de látex ou um laço para fazer compressão. Então, por exemplo, se você pega um laço e uma pessoa teve algum problema, você quer fazer um torniquete, por exemplo, você pega um laço e amarra, aquilo virou um garrote. Aquele laço virou um garrote. Então, não é só aquela gominha, aquela fita de látex elástica que a gente amarra, que vocês amarram para poder fazer a aferição da pressão. Não. Qualquer instrumento que você use que vai comprimir em alguma situação para evitar a passagem do sangue ou para diminuir a passagem do sangue, vai ser um instrumento chamado garrote. Hoje em dia, por exemplo, se usa muito ainda a gominha, garrote, mas tem muitas fitas com velcro, por exemplo, que comprimem também. Essas fitas também são chamadas de garrotes. Halitose. Halitose quer dizer mau hálito. Então, todo mundo que tem mau hálito tem halitose. Por fim, isquemia. Isquemia é a falta de sangue em algum lugar do corpo. Então, a insuficiência local de sangue, falta de irrigação sanguínea devido a obstrução ou vasoconstrição. Então, uma isquemia cerebral, por exemplo, é o acontecimento de uma falta de sangue por uma obstrução ou por uma constrição do vaso. O que é constrição? É quando o vaso fica espremido, quando uma parte, uma beira da veia, do vaso, se une a outra. Então, não há possibilidade da passagem do sangue. Então, há ali uma isquemia. A falta da passagem do sangue por uma obstrução. Essa obstrução pode ser uma trombose, né? Pode ser um trombo, né? Na verdade. Então, a isquemia, gente, é a falta do sangue. Não é o trombo. Não é a obstrução. Não é a vasoconstrição. É a falta da passagem do sangue. Continuando, então, nós vamos voltar para a nossa aula que nós estávamos vendo na semana passada, cujo tema era correspondências oficiais. Nós vimos, então, na aula passada, que correspondências oficiais são todas as correspondências ligadas ao ofício que a pessoa tem, à ocupação que a pessoa tem. Qual pessoa? Qualquer uma das pessoas, dos sujeitos que estão trocando mensagens. Então, pode ser em razão do emissor ou em razão do receptor. Não precisa ser dos dois. Pode ser de um ou de outro, tá? O que importa é que ela vai se tornar oficial porque ela diz respeito ao trabalho que um deles exerce, tá bom? Então, nós temos o significado de ofício, esse que eu disse para vocês, que é ocupação. Mas é importante vocês saberem que existem outros significados para essa palavra ofício. Então, lembra quando nós estudamos lá as homônimas perfeitas?
Então, o ofício a gente escreve e fala do mesmo jeito, então são iguaizinhos, igual a manga, por exemplo, que tem vários significados. O ofício também. Então, ele é uma palavra que permite vários significados e vocês precisam conhecer os três. Por quê? Porque são significados que vocês vão usar no decorrer da profissão de vocês também. Eu falei da questão da ocupação, porque ela diz respeito diretamente à correspondência oficial. Então, nós temos mais dois significados. Já ouviram dizer no papel ofício? Até um tempo atrás, há uns 8, 10 anos, ninguém falava papel sulfite, papel offset, papel A4. Todo mundo falava o quê? Papel ofício. Então, as listas de escola, quando as pessoas iam em papelaria, elas sempre compravam papel ofício. Me dá um pacote de papel ofício, eu quero uma folha de papel ofício. Então, o que é o papel ofício? É aquela folha branca, tá? Que a gente usa muito. Só que hoje, a gente usa muito o papel A4. O ofício é um papel igualzinho ao A4, só que ele é um pouco maior. Então, ele é pouco usado hoje em dia, porque há uma padronização de mercado para o uso do A4, porque as impressoras rodam nele, o compartimento das impressoras, da maioria delas, é para o papel A4. Então, as configurações de formatação da BNT, a maioria para o papel A4, quer dizer que não se usa o ofício mais o papel ofício? Usa-se o papel ofício, tá? Mas não tanto quanto o papel A4. Mas é preciso que vocês saibam que ele existe, porque possivelmente vocês vão acabar entrando em contato com ele, recebendo esse papel ofício, um papel um pouco maior, né, na profissão de vocês. A segunda tipo de correspondência no papel ofício, como ofício, é o seguinte: vocês já ouviram, né? Falar assim, eu vou fazer um ofício e mandar para o prefeito. Eu recebi um ofício da justiça. O meu chefe fez um ofício para mim. Ou meu chefe mandou um ofício para mim. Um ofício, como um tipo de correspondência, o ofício é um tipo de documento. Nós vamos ver ele aqui também. Tá? Dentre os tipos de documentos que vocês vão ter contato, existe um documento chamado ofício. Tá? Ele é um pouco mais complexo, a gente vai ver um pouco mais para frente. Vocês possivelmente não vão fazer ofícios, vocês vão receber ofícios, mas fazer ofícios talvez não façam. Só se vocês forem chefes, diretores, presidentes, gerentes de alguma empresa, de alguma clínica, de alguma empresa que vocês mesmos criem, por exemplo, porque não há nada que impeça um auxiliar de enfermagem de criar uma empresa ligada à enfermagem, desde que você exerça suas funções dentro daquilo que é próprio do auxiliar de enfermagem. Mas como empresário, o auxiliar de enfermagem pode abrir uma empresa. Aí sim, se você abrir uma empresa, pode ser que você faça um ofício, porque o ofício é a correspondência trocada entre chefes, gerentes e diretores de empresas. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente. E por fim, o que a gente já conhece, que é a ocupação de uma pessoa. Então, nós temos o ofício papel, o ofício nome de um tipo de correspondência e o ofício ocupação da pessoa, o trabalho que a pessoa tem. O meu ofício, por exemplo, um deles é professora. Eu tenho outros ofícios também, mas um deles é professora. Então, não se esqueçam que o ofício não é só a ocupação da pessoa, tá? Porque é preciso que vocês conheçam os outros. Então, o que acontece? Para a gente esclarecer bastante, porque na profissão de vocês têm contatos não só com correspondências oficiais, vocês têm contatos com documentos de outros tipos oficiais também. Eu já adiantei na aula passada. Então, quando você recebe ou você trabalha com uma RDC, que são documentos emitidos pela Anvisa, que regulamenta toda a área da saúde no nosso país, né, junto com o Ministério da Saúde, a RDC, ela regulamenta um procedimento, ela regulamenta como as empresas funcionam, ela regulamenta a medicação, ela regulamenta procedimentos. Então, é preciso que vocês saibam que uma RDC, por exemplo, ela está mais ligada às normas, às leis. Então, uma RDC não é uma correspondência oficial. Correspondência é preciso que haja um emissor. Quando há uma lei, quando há uma resolução da Anvisa, quando há uma determinação do Ministério da Saúde, quando há uma cartilha do Ministério da Saúde, não existe um remetente destinatário específico. Então, o que acontece? Eles estão normatizando procedimentos ou normatizando medicamentos. Então, estão mais assemelhados à legislação. E legislação tem
uma regulamentação de como ser feita diferente da correspondência oficial. Então, é preciso que você saiba, nós estamos tratando aqui da correspondência oficial. Se houver tempo, eu vou tratar um pouquinho com vocês das regulamentações, das normatizações, como que elas são feitas, como se padroniza uma normatização, para quando você receber alguma, você conseguir ler e compreender o que é, tá? Mas se a gente houver tempo, porque o nosso foco é a correspondência oficial. Gente, cabe esclarecer também que tudo que eu disser aqui não é uma coisa tirada dos livros de língua portuguesa, por exemplo. Ai, professor, então os livros de língua portuguesa não tem nada sobre correspondência? Tem sim, obviamente que tem. Por exemplo, quando a criança está no ensino fundamental, ou quando vocês foram para o ensino fundamental de quinta série ou sexto ano, vocês viram como emitir uma carta, como que se manda o remetente, como que se manda o destinatário, o que você coloca em cada um deles. Então, isso tem sim nos livros de português. Nós vamos ver os pronomes de tratamento que são usados nas correspondências, nas cartas. Isso também tinha na aula de português. Mas as regras de confecção das correspondências oficiais, elas são determinadas não só pelas questões de língua portuguesa, mas também pela própria Presidência da República. Existe uma cartilha, um documento, um manual de correspondências que é emitido pela Presidência da República, ligado diretamente a eles, que serve de normatização para todos os documentos que são emitidos no país. Inclusive por empresas privadas, não só por empresas públicas, não só pelas prefeituras, pelas secretarias de saúde, pelos governos estaduais ou propriamente pelo governo federal. Então, todos usam isso. Então, isso virou uma normatização. Igual, por exemplo, todo mundo usa as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, quando se fala em manual de correspondência, está ligado, tudo isso está interligado. Então, a gente usa também as normas da ABNT para os documentos, para confeccionar os documentos correspondências oficiais. Então, é um conjunto de normatizações que vão produzir estes documentos. Tá? Então, é o Manual da Presidência da República, a gramática e os livros de língua portuguesa e a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, ficando claro isso para vocês, que documentos e correspondências oficiais são diferentes de que legislações, tá? É para vocês entenderem que vocês vão ter contato com os dois, mas nós estamos tratando aqui das correspondências oficiais. Lembrando que correspondência oficial ela tem caráter formal, ela não é informal. Então, você precisa tomar cuidado com a maneira como escreve, as palavras que vocês vão usar. E, claro, vocês precisam compreender o que está escrito nas correspondências oficiais que vocês vão receber. Então, por isso, gente, que é importante, desde a nossa primeira aula de língua portuguesa, quando eu mostrei para vocês como é que a língua portuguesa é constituída, como é que nós produzimos o nosso conhecimento, porque tudo isso vai se acumulando para que a gente consiga, então, exercer de maneira competente a nossa profissão. Então, quando vocês começaram a fazer o curso, eu lembro que eu falei na sala de aula de enfermagem, acharam que não teria matemática, acharam que não teria português. Não, gente, é importantíssimo que vocês conheçam a língua portuguesa, conheçam os textos, conheçam como usar as palavras. A matemática é a mesma coisa, vocês vão ter que aprender dosagem, isso é matemática. Raciocínio lógico é matemática. Compreensão de frações que vocês vão usar é matemática. Então, é preciso ângulos, porque para você colocar, por exemplo, um paciente de decúbito correto no ângulo de 45, de 25, de 80, então você precisa conhecer ângulos. Não é só apertar o botãozinho da cama, não, do leito hospitalar, não. Então, você precisa conhecer, e isso é matemática. E correspondência oficial, os documentos que vocês vão ler, os documentos que vocês vão receber, porque vocês vão trabalhar somente com aquilo que é definido pela legislação, pelo Ministério da Saúde, as cartilhas, a saúde pública, a saúde no Brasil, seja ela pública ou privada, é toda regida pelos órgãos públicos, porque ela é um bem, um direito do cidadão.
Então, quando a gente fala, por exemplo, em público e privado, é preciso que vocês entendam o que é cada um deles. Na última aula eu falei, por exemplo, do CNPJ e do CPF. CNPJ, então, é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, então ele é ligado a empresas. O CPF, Cadastro de Pessoa Física, é ligado a pessoas. Então, são coisas diferentes. Agora, nós temos empresas públicas e empresas privadas. Um técnico em enfermagem vai poder trabalhar tanto numa empresa pública de saúde quanto numa empresa privada de saúde. Então, quando vocês vão trabalhar numa clínica, vou pegar uma clínica aqui, Itaúna, que é bastante conhecida, a Roxday, por exemplo. Se você vai trabalhar lá é privado. Lá é uma empresa que não tem vínculo público, que não tem nada com o público. São médicos que atendem planos de saúde ou no particular. Então, ela é privada. Vocês podem trabalhar lá como enfermeiros? Podem, porque lá fazem pequenas cirurgias, tem a recuperação de quem está fazendo cirurgias. Então, você pode trabalhar como auxiliar de enfermagem. Não tem problema nenhum. Como você pode trabalhar, por exemplo, numa empresa que seja totalmente pública. Por exemplo, aqui está na prefeitura. A prefeitura é totalmente pública. O IPSENG, que é o Instituto de Previdência do Estado de Minas Gerais. Se você vai trabalhar lá com o médico, lá também é uma empresa pública. Agora, o Hospital de Itaúna é uma empresa pública, gente? Pensem um pouquinho aí. O Hospital de Itaúna é empresa pública? Já respondo para vocês que não. Lá não é empresa pública. Mas, professora, como assim? Atende o povo, atende todo mundo, plantão atende todo mundo. Pois é, já já a gente vai entender aqui qual a diferença. Então, empresas públicas, gente, são todas aquelas que todo o dinheiro, capital é dinheiro, que todo o dinheiro que ela utiliza, todo ele, vem de impostos. O cidadão paga os seus impostos e esse imposto vai para essa empresa pública. Nenhuma delas tem caráter lucrativo, ou seja, nenhuma empresa pública vai vender alguma coisa para receber dinheiro para a empresa, vai produzir algum bem para receber o dinheiro para a empresa, vai colocar dinheiro em rendimento para poder usufruir dos lucros daquele dinheiro. Não. As empresas públicas, todo o dinheiro que entra nelas é dinheiro do cidadão. Então, o que são empresas públicas, gente? Os governos federais, estaduais, municipais. Então, são empresas que o cidadão paga o seu imposto e esse imposto retorna para essa empresa. Então, quando vocês compram um pacote de arroz, por exemplo, parte do imposto desse pacote de arroz vai para o governo federal, para o governo estadual e para o governo municipal. Então, suponhamos que você compra um pacote de arroz que custa R$10. Então, o valor de mercadoria, suponhamos, eu não sei te falar exatamente qual que é o valor do imposto referente ao pacote de arroz, mas suponhamos que seja R$5 de imposto. Esses R$5 serão distribuídos entre o governo estadual, o governo municipal e o governo federal. A maior parte vai para o estado e ele, dentre as suas ações, distribui uma parte desse ao município. Por isso é que o pessoal fala que é muito importante quando você pede a nota fiscal. Porque quando você pede a nota fiscal, a empresa de quem você comprou é obrigada a reter os impostos e repassar esses impostos para os governos. Então, por exemplo, se você compra um pacote de arroz e não pega a nota fiscal, o que o proprietário do estabelecimento pode fazer? Não passar os impostos. Porque não existe uma comprovação de que ele vendeu aquilo. Lógico, hoje as coisas estão ficando um pouco menos favoráveis à sonegação, porque os sistemas estão todos muito interligados. Alguns de vocês podem estar pensando assim, mas dar dinheiro para o governo federal vai fazer com que eles roubem. Dar dinheiro para o governo é só para eles roubarem. A parte disso, gente, porque pode acontecer mesmo, a gente vê que tem acontecido muito, a parte disso, o dinheiro que vem, o dinheiro que a gente paga dos impostos, é um dinheiro que, de qualquer maneira, em alguma parte vai voltar para o município.
Então, ele vai ser, quanto mais você enriquece o dono do estabelecimento, menos possibilidade você vai ter de ter algum benefício como cidadão. Porque o enriquecer o outro quer dizer o seguinte, se ele sonegar o imposto, ele vai ficar um pouco mais rico e aquele dinheirinho que poderia ter vindo para a sociedade para que houvesse algum tipo de benefício, não vai vir. Então, já que ele vai pagar imposto de qualquer maneira, é melhor que exista uma possibilidade de ele voltar para a gente do que ele ficar no bolso do dono do supermercado, do dono da loja. É melhor que haja uma maneira ou uma possibilidade que ele retorne de alguma maneira para nós. Então, o ideal é a gente sempre pedir a nota fiscal, tá? Para que a gente tenha pelo menos um pouquinho de possibilidade disso. Então, a empresa pública é aquela que vive com o dinheiro do imposto do cidadão. A empresa privada é aquela que tem lucro. Então, existe um dono. A gente sabe o nome do dono daquela empresa. Mesmo quem não sabe, sabe que existe um grupo que é dono daquela empresa. Ele visa a produtividade, ele quer sempre gerar lucros, contrata pessoas do jeito que ele quiser, do jeito que ele imaginar, quem ele quiser, manda embora quem ele quiser. Então, ele é o dono da empresa, ele faz o que ele quiser com ela. Se ele quiser fechar ela amanhã, ele fecha. Tá? Então, essa empresa privada é de livre arbítrio. O dono dela faz com ela e com o dinheiro dela o que ele quiser. Mas, professor, não tem regra nenhuma privado? Não, tem. Tem as regras que são criadas pelos governos para que a coisa não aconteça de qualquer jeito. Então, existem regras que eles têm que seguir também. Mas o dinheiro dessa empresa é para o dono, vai enriquecer o dono dessa empresa. Ele não tem obrigação nenhuma de nenhuma conversão social. Enquanto que na empresa pública, ela é obrigada a investir no social. Ela é obrigada a investir nas ruas, na saúde, na educação. Tá? Agora, as empresas mistas, que estava fácil, né? As empresas mistas são aquelas que têm dinheiro público e têm dinheiro privado. Ela tem capital público e capital privado. O importante dessas empresas mistas, gente, é que nenhuma delas pode ter fim lucrativo. Nenhuma. Toda empresa que tiver o envolvimento do dinheiro público, ela não pode ter fins lucrativos. Ela precisa pensar sempre no cidadão, em alguma atividade que vai beneficiar os cidadãos. Aí sim, respondendo aquela pergunta que eu fiz, será que o hospital é uma empresa privada? Aqui nós temos a resposta. Não, o hospital não é uma empresa privada. O hospital não é uma empresa pública. O que acontece? Ela é mista. Na essência, tá? Uma empresa mista é privada, na essência. Só que à medida em que entra o dinheiro público, o privado dessa empresa quer dizer que ela não pode gerar lucros. Todo dinheiro que entrar tem que ser utilizado para benefício social, para benefício das pessoas que essa empresa procura atender. Então, o hospital chama-se, o Hospital de Itaúna, né, que eu estou falando, chama-se Casa de Caridade Manuel Gonçalves de Souza Moreira, tá? Hospital de Itaúna, Hospital Manuel Gonçalves de Souza Moreira, o nome dele certinho é esse, Casa de Caridade Manuel Gonçalves de Souza Moreira. Então, o próprio nome já diz, é uma casa de caridade. Então, ele não visa o lucro para ninguém. Quem é o dono do Hospital de Itaúna, gente? Tem um dono? E quando a gente pega, por exemplo, o Mater Dei em Belo Horizonte, que existem donos, é um hospital particular. Tá? Então, o dono ali, ele gera dinheiro para ele. É um jeito de ele ganhar dinheiro. Nós pegamos a clínica Vox Day aqui em Itaúna, ela é uma clínica particular, faz pequenas cirurgias, mas não atende ao cidadão comum. Ela atende particular. Professora, mas o Hospital de Itaúna também atende particular. Sim, ele também atende particular. Não quer dizer que eu não possa atender, não. Só que a essência dele não é o atendimento particular. Porque tem dinheiro público nele. Tem dinheiro do SUS, as cirurgias que são feitas lá, muita gente faz a cirurgia gratuitamente, tem que entrar pela fila do SUS, mas é feito no hospital, não paga nada. Tá? É feito pelos médicos que estão no hospital, não paga-se os médicos. O pronto-socorro do hospital, ele é
do município, o município repassa um valor para que o hospital gerencie o pronto-socorro. Então, o hospital, ele é uma empresa mista. Ele não é uma empresa nem pública, nem de caráter privado de lucro. Ele é uma empresa mista. Então, o dinheiro que entra no hospital é para manter o hospital e para atender as pessoas. Tá? Não sei se vocês conhecem a história do hospital, vou abrir um parêntese aqui para poder falar a respeito dela. Manuel Gonçalves de Souza Moreira foi um médico itaunense. Ele e a esposa dele, a dona Cota, tá? Que é a provedora, a que deixou o orfanato para Itaúna. Então, era um casal de benfeitores. Eles não puderam ter filhos. Então, quase ao fim da vida, o Manuel Gonçalves de Souza Moreira reuniu-se com a esposa dele, Dona Cota, e falou: olha, eu vou pegar a nossa fortuna toda e vou investir no hospital. Quem for lá no hospital vai ver lá na área perto da enfermaria e perto dos quartos particulares, o testamento dele está lá na íntegra. Pode parar lá e ler o testamento na íntegra. Então, ele fala exatamente como o hospital deve proceder, como que ele iria se manter, então ele deixa ações. Então, tem tudo lá. Manuel Gonçalves Souza Moreira dá o nome ao hospital porque foi ele que fundou essa casa de caridade. Então, até hoje, no hospital, por exemplo, ele instituiu que em determinada data do ano seria realizada uma missa pela alma dele, então isso é feito até hoje no hospital. Então, ele segue as regras que o testamento dele incluiu. Então, dito isso, nós compreendemos em quais empresas vocês podem trabalhar. Vocês podem trabalhar em empresa completamente pública. Nós temos hospitais que são completamente públicos? Sim, no Brasil, sim. Aqui em Itaúna, não. Então, temos hospitais completamente públicos. Aí alguém pergunta assim, mas o Hospital Dr. Ovídio, ele não é só público? Não. Há um problema no nome que as pessoas dão ao Hospital Dr. Ovídio. Ele não é hospital. É clínica. Centro de Atendimento Médico Odontológico Dr. Ovídio Nogueira Machado. Então, é o SEMO, Dr. Ovídio Nogueira Machado. Ele não é um hospital. Mas pessoas ao longo dos anos começam a falar Hospital Dr. Ovídio, Hospital Dr. Ovídio, Hospital de Morada Nova. Então, lá é completamente público, mas lá não é um hospital. Lá é uma clínica, um centro de atendimento médico e odontológico. Então, lá é tudo público, não se paga para nada. Né? Então, lá é só público. Compreendido isso, vocês podem trabalhar nesses três tipos de empresas e as correspondências são trocadas entre esses três tipos de empresa. Uma empresa pública pode mandar correspondência para uma empresa privada? Sim. Uma empresa privada pode mandar correspondência para uma empresa pública? Sim. Uma empresa mista pode mandar correspondência para qualquer uma das outras? Sim. Qualquer uma das outras pode mandar para ela? Também. Tá? Então, qualquer uma delas que você trabalhe, vai haver a troca de correspondências. E as correspondências, então, trocadas são as correspondências oficiais. Gente, eu trouxe um conhecimento para vocês aqui também importantíssimo com relação aos três poderes. Nós não estamos numa aula de sociologia, de política, nada disso, mas como vocês majoritariamente vão trabalhar em empresas públicas ou empresas público-privadas, que são empresas mistas, vocês precisam conhecer o que rege a saúde pública. Porque as regras da saúde pública que vocês vão utilizar, as cartilhas, as campanhas de vacinação, tudo são definidas pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde pertence a qual poder? O que regulamenta esses três poderes? Qual a função de cada um deles? Então, é importante porque vocês, quando trabalham em empresas públicas ou com uma das questões que são mais importantes com relação ao que envolve o público, que é a saúde e a educação, são as áreas em que há maior regulamentação legislativa, tá? Então é preciso que vocês conheçam. Eu falei na aula passada, por exemplo, que as leis determinam, inclusive, como são direitos do cidadão à saúde e à educação. A Constituição Federal fala que todo cidadão tem direito à saúde, educação, moradia e tudo mais. A saúde e educação, inclusive, para que isso seja garantido, existe na Constituição um percentual que deve ser gasto pelos municípios em cada uma das áreas. Eu disse na aula passada, 18% na saúde e 25% na educação. Isso, gente, de recursos
próprios, recursos do dinheiro do cidadão, não é recurso de repasse. Então, por exemplo, quem trabalha com o PSF, com a saúde da família, existe um repasse específico para esse tipo de programa, que é um programa criado pelo governo federal, que está agindo em todas as cidades. Então, é obrigatório que se gaste um certo dinheiro nos PSFs e nos profissionais que atuam direto com a saúde da família, sejam médicos, enfermeiros, auxiliares, agentes de saúde. Se eles trabalham direto com este programa, eles seguem uma regra específica desse programa. Tá? Então, os 3 poderes que existem no Brasil e que regulamentam, fiscalizam e executam as normatizações brasileiras são o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Tá? Isso é importante saberem, gente, porque inclusive em provas de concurso cai muito. Para que vocês tenham conhecimentos mínimos. Então, executivo, lembrem do que eu disse para vocês, quando não souberem o que é a palavra, usem o radical da palavra. Qual que é o radical de executivo? Executar. Então, o poder executivo é aquele que executa as ações. É aquele que faz as coisas acontecerem, ou que pelo menos tem a obrigação de fazer as coisas acontecerem. Então, prefeitura, governo estadual, governo federal, são os poderes executivos, tá? São estes, não existem outros, tá? Então, os poderes executivos do nosso país são o governo federal, porque ele executa as ações, os governos estaduais, que também executam ações, e o governo federal, o governo municipal, que são as prefeituras. Então, eles são os executores. Executores de quê? Gente, do que a lei determina. Então, o governo federal vai executar o que a lei determina. O governo estadual vai executar o que a lei determina. O governo municipal vai executar o que a lei determina. E quem produz essas leis? Quem? O segundo aqui, legislativo. Legis, em latim, quer dizer lei. Então, o legislativo é aquele que produz as leis ou aprova as leis. Porque se o governo executivo quiser modificar alguma legislação, ele pode tentar. Vocês estão vendo aí que o governo federal, por exemplo, manda um monte de leis para o Senado, um monte de leis para a Câmara, e aí se eles aprovam, ok, vai poder ser executado. Se eles não aprovam, não pode ser executado. Então, o legislativo, ele serve para isso. Ele serve para propor leis ou aprovar leis propostas. Então, vamos pegar a gente pertinho aqui, Itaúna. As prefeituras, elas executam as leis que são definidas pelo governo federal, pelo governo estadual e pela Câmara dos Vereadores. Então, ela executa as leis que são feitas por esses 3 entes. E aí, o que acontece? Se o prefeito quiser criar uma lei nova ou modificar uma lei que exista, ele tem que mandar para a Câmara dos Vereadores. Se eles aprovarem, ok. Se eles não aprovarem, nada é feito. Tá? Não pode ser feito. Ou não pode ser alterado, se o pedido for de alteração. Então, em nível municipal, quem cria as leis e aprova as leis é a Câmara dos Vereadores. Em nível estadual, são as câmaras legislativas, onde tem os deputados estaduais. Os deputados estaduais é que aprovam as leis que o governador do estado manda para eles, ou não criam as leis que vão ser vigentes no estado. Por fim, o governo federal tem que mandar as leis para 2 setores. Quem cria as leis para o governo federal são a Câmara dos Deputados e o Senado. Câmara dos Deputados federais, Senado, senadores, e senadores são somente federais. Então, o que acontece? O poder legislativo, o poder que cria leis ou que aprova leis, são esses: Câmara do Vereador, Câmara Legislativa, Câmara dos Deputados Federal e o Senado. Mas, professora, não é o Supremo Tribunal Federal que cria leis, não? Não. O Supremo Tribunal Federal não cria leis. Ele interpreta e executa as leis que já existem. Ele pode criar, por exemplo, jurisprudências, súmulas sobre leis que já existem, sobre interpretação de leis que já existem. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele faz parte do quê? Ele analisa as leis
e façam que as leis sejam cumpridas. Então, ele é o judiciário, juiz. Tá? Judiciário, juiz. Judiciário e juiz são aqueles que fazem com que as leis sejam cumpridas. Tá bom, existe uma lei que foi criada pelos vereadores ou que foi criada pela Assembleia Legislativa de um estado ou pelo governo federal e tem algum prefeito, algum governador ou o próprio presidente que não está cumprindo essas leis. Quem vai julgar isso? O judiciário. Tá? Então, são os tribunais, Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral, Tribunal Superior de Justiça, são as comarcas, as varas que fazem parte das comarcas, a vara da Justiça da Mulher, a vara da Infância, da Juventude, a vara civil. Então, são os juízes que vão, então, decidir se as leis estão sendo cumpridas ou não. E quem não estiver cumprindo as leis, sofre as penalidades da própria lei. Quem aplica essas penalidades, também o judiciário. Ele também que vai aplicar essas leis. Então, pense no seguinte, por exemplo, a polícia militar é ligada ao governo estadual. Não existe polícia militar de Itaúna. Tá? Eles têm ação em Itaúna. Aqui nós temos uma companhia especial da Polícia Militar, que é ligada ao batalhão de Divinópolis, que é ligada ao pelotão do Estado. Quando há alguma infração, por exemplo, um roubo, alguma coisa assim, a polícia vai, apreende o cidadão, se for um flagrante, né? Se tiver sido chamado naquela hora, apreende o cidadão, tá? Mas ela não pode fazer nada. Ela leva para onde? Ela leva para a delegacia. Na delegacia vai ser gerado um boletim de ocorrência que vai gerar ou não um inquérito. Um prefeito, por exemplo, o governador ou o presidente, que não estiverem cumprindo as decisões relacionadas à área da saúde, por exemplo, que estiverem em legislação, vamos supor que o prefeito não esteja cumprindo os 18% exigidos de gastos com recursos próprios na saúde. O que acontece? Quando termina o exercício fiscal, é enviado para a Câmara Municipal as informações de como foi o gasto. É enviado também para o governo federal a informação de como foi o gasto. Eles aprovam ou não. Se tiver sido menor do que o exigido pela lei, eles vão sofrer, as prefeituras que fizerem isso vão sofrer punições. E o prefeito vai ter uma punição feita no judiciário. Os tribunais de contas, por exemplo, do Estado, de cada Estado tem um tribunal de contas que analisa essas contas. Então, é um emaranhado de poderes que um precisa fiscalizar o outro. No caso de prefeituras, por exemplo, os promotores de justiça, promotor de justiça, aquele que promove a justiça, é aquele que fiscaliza denúncias ou que fiscaliza aquilo que ele vê de errado que esteja sendo feito pelos municípios. Os desembargadores estaduais fazem isso no Estado. E os ministros fazem isso na federação, no governo federal. Então, são os três poderes, vocês estarão interligados a eles. Nós estamos como cidadãos, mas vocês, como trabalhadores da área da saúde, vão estar muito interligados ao que existe de legislação, de execução, porque vocês estão ligados aos três poderes, especialmente quando vocês estiverem trabalhando com o executivo. Se vocês estiverem trabalhando no privado, gente, por exemplo, o privado ele não entra em nenhum desses três poderes. Tá? Numa empresa privada. Trabalhou na Voxday, por exemplo, ele não entra em nenhum desses três poderes. Mas ele vai ser julgado, se houver algum tipo de inquérito, pelo judiciário. No caso que está o judiciário nosso funciona no fórum. A nossa comarca é lá no fórum. Tá? E uma informação interessante. Itaúna, inclusive, é comarca de Itatiaia-Sul. Os casos de Itatiaia-Sul são julgados na nossa comarca, inclusive o de eleição. A eleição de Itatiaia-Sul, ela é julgada aqui em Itaúna. Ela é contada aqui em Itaúna, inclusive. Continuando, então, todas essas empresas, todos esses poderes, usam também correspondências. O poder legislativo usa mais as normatizações
né? E não tanto as correspondências, mas entre eles a troca de correspondências. Eles podem mandar correspondência, inclusive, para fora, não tem problema nenhum. Mas normalmente eles estão ligados aos documentos que são legais, que são as leis. Então, para uma correspondência, gente, vemos a questão de português aqui agora. Numa correspondência, a gente usa sempre pronomes de tratamento. Numa correspondência, eu não vou escrever, ou vou ter que evitar escrever a palavra você. Evito. Não quer dizer que vai ser sempre proibido, não. A gente evita. A maioria das correspondências ligadas, por exemplo, à área pública, ligada aos diretores, presidentes, secretários, gerentes, você não vai tratá-los de você. Vocês devem ter visto já quando os deputados brigam entre eles, como é que eles se tratam? Vossa Excelência está completamente errada. Vossa Excelência não sabe o que está dizendo. Não é assim que eles falam? Então, mesmo na hora da briga, eles se tratam com uma certa deferência, um certo respeito, tá? Usando o pronome de tratamento Vossa Excelência. Então, é preciso ter um cuidado no tratar com a pessoa com quem você vai se corresponder. Do mesmo jeito que as pessoas vão se tratar você quando estiverem correspondendo com você em razão do seu trabalho. Então, os pronomes que a gente vai usar nas nossas correspondências, os mais comuns são o Vossa Senhoria e o Vossa Excelência. E aqui tem uma regrinha, gente, para uso desses pronomes. Eu vou pegar, por exemplo, o nível de Itaúna, para vocês compreenderem bem como é. Numa cidade, vou pegar os 3 poderes, tá? Numa cidade, se a gente pegar os 3 poderes, quais são os 3 cargos mais importantes de uma cidade? O prefeito, no executivo. No legislativo, o presidente da Câmara. E no judiciário, o juiz. Então, são os 3 dos 3 poderes que estão no topo deles. Aí, para a gente usar o Vossa Senhoria e o Vossa Excelência, a gente pega, por exemplo, o topo Vossa Excelência, a gente vai usar sempre para esses 3. O juiz tem um tratamento específico, tá? Daqui a pouco a gente vai para ele. Mas a gente vai usar para esses 3, eles são topo. Então, Vossa Excelência. Todos que estiverem abaixo deles, Vossa Senhoria. Aí pode ser o secretário de saúde, pode ser o diretor do hospital, pode ser o seu chefe, o coordenador, todos vão ser Vossa Senhoria. Vossa Excelência são todos esses primeiros. Existe uma outra regrinha que não é utilizada, mas é bom que vocês saibam, que dizem que se a cidade tiver menos de 100 mil habitantes ou menos de 50 mil habitantes, você deveria tratar o prefeito por Vossa Senhoria, mas ninguém faz isso. Ninguém. Então, mais cedo ou mais tarde, essa regrinha vai ser já foi abandonada, mas ela vai ser efetivamente colocada em papel. Tá? Então, você sempre vai tratar o prefeito, o presidente da Câmara, como Vossa Excelência. E o presidente da República? Também Vossa Excelência. E o governador do estado? Também Vossa Excelência. O resto tudo a gente trata de Vossa Senhoria. E aí, gente, a gente não escreve isso por extenso. Vocês viram isso lá na 6ª série, na 7ª série, no primeiro ano do ensino médio. Tá? Vocês viram isso tudo. Devem ter esquecido um pouquinho, porque tem pouco tempo, como eu falo sempre com vocês. Tem pouco tempo que vocês estudaram. Mas é bom vocês lembrarem que de agora em diante, toda vez que for escrever alguma coisa para alguém, pensem em qual pronome vão usar. Vossa Senhoria ou Vossa Excelência. Se você vai escrever para o prefeito, Vossa Excelência. Vai escrever para o governador do estado, Vossa Excelência. Vai escrever para o presidente da Câmara, Vossa Excelência. Se não, é sempre Vossa Senhoria. Vai escrever para o secretário de saúde, Vossa Senhoria. E aí nós temos o envelopamento ou cabeçalho. Toda carta, ela vai exigir um cabeçalho ou um envelopamento. É como você vai direcionar essa correspondência. Então, eu coloquei 3 aqui que são ligados àquele Vossa Senhoria e àquele Vossa Excelência. O primeiro deles é o
ilustríssimo senhor. Eu sei que tem um monte de gente que leu ilmo, senhor. Não, não é ilmo, senhor, não. É ilustríssimo senhor. João Pedro da Silva, digníssimo, o DD, quer dizer digníssimo, secretário municipal de saúde. Se fosse, em alguns lugares, vocês vão ver assim, MD, secretário de saúde. Muito digno, secretário de saúde. Mas hoje em dia não é muito usado, não. O mais usado é o DD, digníssimo, secretário municipal de saúde. O ilustríssimo, gente, senhor João Pedro da Silva, digníssimo secretário de saúde, isso você usa para envelopar a carta que você vai mandar e para colocar no cabeçalho da carta. Nós vamos ver o modelo mais para frente. Esse aí, então, você vai usar para aqueles que não são do topo. Então, não é para o prefeito, não é para o presidente da Câmara, não é para o governador, não é para o presidente da República. Esse é para todo mundo. Se vocês quiserem tratar a professora aqui de maneira muito formal, não é necessário, mas se forem tratar de maneira muito formal, vocês vão usar isso. Ilustríssima senhora Ilma, tá? Ilustríssima senhora, eu vou colocar no lugar do Almazinho, senhora Andréia Rezende, digníssima professora de português. Ok? Não precisa disso para mim, não. Só um exemplo, ok? Mas se forem usar com uma certa formalidade, é dessa maneira que se usa. Já para o prefeito, para o governador, o presidente não, gente, calma, você vai chegar lá no presidente um pouquinho aqui embaixo. Para o presidente, não. Para o governador, para o prefeito, nós vamos usar o Vossa Excelência e o cabeçalho, o endereçamento usado é Excelentíssimo Senhor, não é esmo, não. Excelentíssimo Senhor, eu coloquei o nosso prefeito, Neider Moreira de Faria, digníssimo prefeito do município de Itaúna. Tem gente que usa prefeito municipal, gente, mas tem uma redundância nisso. Não existe prefeitura estadual, então toda prefeitura é municipal. Então o que se usa para resolver isso é o prefeito do município de Itaúna, que é o chefe maior do executivo municipal. Então, para o prefeito, o excelentíssimo, que é ligado à excelência. Para o secretário de saúde ou para qualquer outra pessoa abaixo do prefeito, ilustríssimo senhor, que é a vossa senhoria. E por fim, eu coloquei um terceiro aqui, que é o excelentíssimo senhor, que é vossa excelência. Lembram que aqui atrás nós temos o vossa excelência escrito por extenso. A única vez que nós vamos usar o Vossa Excelência por extenso é no caso do presidente da República. Então, ele é Excelentíssimo Senhor Jair Messias Bolsonaro. Não está aparecendo aqui embaixo, gente, mas está escrito aqui, ó, digníssimo. E aí, o digníssimo não é o DD também, não. O digníssimo é presidente da República Federativa do Brasil. Tá? Então, digníssimo por extenso, do mesmo jeito que excelentíssimo é por extenso. E na hora que nós formos nos referir a ele, vai ser o Vossa Excelência também por extenso. Não vai ser o Vossa Excelência abreviado. Tá? Eu vou, mais para frente, mostrar alguns exemplos para vocês compreenderem, tá? E agora eu vou para uma curiosidade, para a gente estar quase encerrando a nossa aula de hoje, com relação ao uso do senhor e do senhora, ou do senhorita. Porque em alguns casos, quando vocês forem se referir a algumas pessoas, vão colocar ilustríssima senhorita. Mas como fazer isso? Só se você tiver certeza que aquela pessoa é solteira, aquela mulher é solteira, ou se você tiver certeza que ela não tem filhos, ou se o cargo dela não é de alto padrão, alta patente. Se você tiver dúvida, coloque senhora. Tá? Não é em razão da idade, não. O que torna uma mulher senhora? O poder que ela tem, se ela é mãe, ou se ela se casou. São essas três questões que tornam uma mulher senhora. Então, se você vai usar e não sabe se a pessoa é solteira ou não, usa o senhora. Não sabe se ela tem filhos ou não, usa senhora. E se o cargo dela for muito alto, usa o senhora. Se ela tiver um poder muito alto, usa o senhora. Você nunca vai poder se referir, por exemplo, a uma juíza que tenha 26 anos, mesmo que ela seja solteira e tenha filhos, como senhorita. Tá? Não. Porque o cargo dela é muito alto. Tá? E tem muita gente que ainda usa senhora por questão de respeito, né? Aí já é uma outra questão. Mas na correspondência, você vê se é válido usar o senhorita. Então, ele vai ser usado em situações muito restritas. Para o homem não tem diferença. Ele pode ter 20 anos, 30 anos, 40 anos, que vai ser sempre senhor. Não tem diferença nenhuma. E aí eu vou dar uma
informação para vocês, por exemplo. Se vocês forem fazer uma correspondência para o Faisal, que é o diretor o reitor da nossa universidade, o pronome que se usa para ele não é o ilustríssimo, não é o excelentíssimo, é magnífico. Então, é vossa magnificência. Olha a pompa para se falar com o reitor. Então, magnífico reitor da Universidade de Itaúna, professor Faisal David Freire Schecker. E no lugar do Vossa Senhoria ou do Vossa Excelência, é Vossa Magnificência. Tá? Só isso para ele. Para nós é só o ilustríssimo. Para ele, é a Vossa Magnificência. Tá? Eu vou passar para vocês, gente, nas próximas aulas, os pronomes, uma lista de pronomes e tudo. Então, vocês podem ficar tranquilos que é muita coisa para a gente poder ir vendo, mas aos poucos vocês vão assimilando tudo direitinho, tá? Nessa aula ainda não temos atividade, ok? Eu vou tentar passar tudo primeiro para depois de fazer as atividades, porque por enquanto nós estamos ainda na fase introdutória das correspondências oficiais. Espero que vocês tenham uma ótima semana, que vocês se cuidem, né? Que aproveitem bastante esse tempo para a aprendizagem. E a gente vai se encontrar daqui a pouco, se Deus quiser, brevemente, está junto. Tchau para vocês, tenham bons estudos. Bye, bye!